justiça e de paz ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. Lá vem vindo a palavra de Deus. Vem falar do meu povo e do céu. Vem falar de justiça e de paz ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. Quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 seres vivos falar como estrondo de trovão: venha. Vi então quando apareceu um cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco, e deram para ele uma coroa. Ele partiu vitorioso e para vencer ainda mais. Vi quando o Cordeiro abriu o segundo selo. Ouvi o segundo ser vivo dizer: venha. Apareceu então outro cavalo, vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar da terra a paz, a fim de os homens se matarem uns aos outros, e entregaram para ele uma grande espada. Vi quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, e ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha. Apareceu então um cavalo negro. O cavaleiro tinha na mão uma balança. Ouvi uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: 1 quinto de trigo por um dia de trabalho, 3 quilos de cevada por um dia de trabalho. Não danifique o óleo e o vinho. Vi quando o Cordeiro abriu o 4º selo, e ouvi o 4º ser vivo dizer: venha. Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro era a morte, e vinha acompanhado com o mundo dos mortos. Deram para ele poder sobre a 4ª parte da terra, para que matassem pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Quando o Cordeiro abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as vidas daqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que dela tinham dado. Eles gritaram em alta voz: Senhor, santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Então foi dada a cada um deles uma veste branca. Também foi dito a eles que descansassem mais um pouco de tempo, até que ficasse completo o número de seus companheiros e irmãos que iriam ser mortos como eles. Queridos amigos e amigas dos grupos de vivência em nossas comunidades, estamos aqui estudando o Apocalipse de São João. Nós estamos no 13º encontro dos nossos grupos de vivência nesse primeiro livro, ainda no início, capítulo 6, hoje do versículo 1 ao versículo 11. Nós estamos vendo João apresentando às comunidades de sua época uma visão que ele teve da revelação de Jesus no céu para ele. João está contando esta revelação, essa bonita liturgia do céu, para que a comunidade que está lendo as cartas fiquem motivadas na fé, não percam a esperança e nem se entreguem ao desânimo e principalmente às perseguições do Império Romano. João está falando de um juízo, de um julgamento no céu. Vimos no encontro passado a liturgia apresentada, Jesus, o Cordeiro imolado, ele tem poder, honra, glória diante de toda a humanidade, no céu e na terra. E ele tem poder de abrir o livro e de ler o livro. E aí vai apresentando cada selo que vai acontecendo. E hoje, então, nós estamos continuando esta visão, essa grande liturgia. Então, o Cordeiro tem poder de abrir o livro lacrado. E a cada selo que vai abrindo, algo vai acontecendo.
João é aquele que está tendo a visão e está escrevendo então para as comunidades ter esta esperança. Então vamos dar uma olhadinha no nosso livro, tudo isso que está acontecendo. O que nós temos que entender, desde o começo nós estamos falando isso, o livro do Apocalipse é um livro que traz esperança. Apocalipse significa revelação. E João está revelando uma visão que ele teve do céu. Jesus manda ele escrever às comunidades, nós já vimos mais 7 cartas, e agora ele está escrevendo algumas lideranças que têm, né, o interesse de estar motivado e também alimentar a motivação nas suas comunidades. Nós vimos, então, que João está escrevendo lá pelos anos 70 ao ano 90 da era cristã. Mas ele está contando lá na época, uma visão que ele teve quando Jesus adentra o céu. Jesus é coroado do lado de Deus com poder, honra, glória. Sentado no trono, Jesus tem poder de julgar. Então, a partir do ano que Jesus morreu, o ano 33, após a ressurreição, Jesus, então, teve a ascensão e junto do trono de Deus. Então, João está contando que ele está vendo a coroação de Jesus no trono, ele está vendo o julgamento. Só que ao mesmo tempo que ele vai apresentando para a comunidade tudo o que foi acontecendo a partir da morte e ressurreição de Jesus, a comunidade vai entendendo todos os fatos. Então, hoje, essa leitura dos cavalos que vai apresentando, os selos que está abrindo, cada cavalo, cada cor e cada arma que um cavaleiro desse tem, são fatos que já aconteceu na história. Os 4 primeiros cavaleiros, então é algo que a comunidade já entende que aconteceu isso na história. Mas o 5º selo é aquilo que está acontecendo na comunidade. O que a comunidade está esperando? A comunidade está esperando um julgamento para eles. Então esse é o 5º selo. O 6º e o 7º selo é aquilo que está por vir. Aquilo que seria a esperança que vai acontecer então. O que seria para o futuro da comunidade, como também para nós, o nosso futuro, a nossa esperança, podemos dizer que é o 6º e o 7º selo. Então o primeiro selo fala de um cavalo branco, invasões e passagem de exércitos inimigos. O cavaleiro tem um arco na mão, é uma provável alusão a invasões que os partos fizeram sobre os romanos e as comunidades. E era, então, o Império Romano que dominava e eles invadiram Jerusalém, logo após a morte de Jesus. Então, os cristãos sofreram muito, como também os judeus, com esta invasão sobre Jerusalém. Então, isso significa o primeiro selo que foi abrir, porque Deus vai julgar aquela invasão que eles fizeram sobre o povo. Lá pelo ano 40, antes de Jesus, que aconteceu isso. O segundo selo fala de um cavalo vermelho. Vermelho é a cor do sangue, cor também da guerra, das matanças. E esse cavaleiro tem uma espada que tira a paz da terra. Então, é um cavaleiro de guerra, que atormenta os homens e faz com que os homens se matem a si mesmos. Imagina a guerra, homens contra homens lutando com espada, se matando, derramando sangue. Então, a simbologia desse segundo selo é o cavalo vermelho. Possivelmente, João está querendo dizer de algo que aconteceu em Jerusalém quando os campesinos se revoltaram entre eles e entre os soldados romanos e fizeram uma sangrenta guerra, antes ainda da destruição de Jerusalém. A partir disso vai acontecer depois a destruição de Jerusalém, ficando apenas o muro, né, do templo que até hoje existe. O terceiro selo fala de um cavalo preto. Após guerra, após destruição, após violência, sempre vai vir peste, vai vir miséria, vai vir fome. Então, é significado também, né, a simbologia para com este cavalo negro que traz a fome, a miséria e também a peste. E fala do salário, um denário de um salário, um dia de trabalho. Então, o operário que trabalhava o dia inteiro, ele conseguia apenas comprar um pouco de trigo no fim da tarde. Então, o denário, cuidar do denário, cuidar do óleo e do vinho, por quê? Porque esse é o alimento básico que o povo tinha. E tinha que trabalhar um dia inteiro para poder comprar um pouquinho para comer à noite com a sua família. Então, pós-guerra,
após essa destruição, o sofrimento que as pessoas, né, vão viver, o custo de vida é muito alto e quase insuportável. Então, essa alusão acontece após a destruição de Jerusalém, que o povo sofreu muito. O quarto cavalo, e o quarto selo que é aberto, fala de um cavalo esverdeado. Esverdeado é a cor da morte. Porque o cadáver, quando está um morto, né, o cadáver apodrecendo, em processo de putrificação, vai ficando esverdeado. Então, essa simbologia, tudo isso é explicado também lá no apêndice do nosso livro. Na página 86, você pode ler um pouco sobre tudo isso que está acontecendo. Então, esses 4 selos, João está apresentando, abrindo, falando de realidade já acontecendo, a comunidade entende. Tudo isso já aconteceu conosco. E aí é interessante a gente retomar aqui o nome, né? A cada selo aberto há um grito. Um dos anciãos grita, vem, chama. O vem é o nome de Deus, aquele que é, aquele que vier, aquele que vem. Então Deus tem esse poder sobre tudo. Então essa palavra é muito forte, um grito forte invoca a presença de Deus ou o julgamento de Deus sobre o povo. Nós também temos aqui o 5º selo. Lá no Apocalipse, o Apocalipse 9:11, está falando de um tempo presente, quando abre o 5º selo. E aí não tem cavalo, não tem cor, mas fala daqueles gritos que vêm debaixo do altar. O altar era o espaço onde se sacrificava o cordeiro, os animais. E embaixo do altar corria o sangue dos animais. Então, debaixo do altar vem o grito daqueles que haviam morrido, derramado o seu sangue. Todos aqueles que foram martirizados. Então, é o grito presente nas comunidades. Muita gente na comunidade estão morrendo. E eles querem vingança para isso. Então, ainda vem a voz. Ainda não é o tempo. Descanse ainda um pouco. Né? E aí vem a promessa. Veste as vestes brancas. Mas aguarde mais um pouco, porque muitos ainda vão morrer como vocês. Olha que coisa, hein? Muitos ainda vão morrer. Então, o martírio faz parte do seguimento de Jesus. Aquele que vive plenamente, quer seguir Jesus na justiça, na igualdade, na caridade, sofre muitas perseguições e muitos morreram e ainda morrem derramando seu sangue. Quantas pessoas ainda na igreja ou fora mesmo da igreja são perseguidas, derramam sangue pelo martírio, pela vida, por acreditar em algo que busca a justiça. Não só religiosos, não só pessoas da igreja, muitas outras pessoas são assassinadas, são mortas e muitas vezes nós não acreditamos nelas, achamos até que elas mereciam morrer. Esse que é o grande perigo, nós achar que alguém merece morrer. Ninguém merece morrer, ninguém. Deus, nosso Deus é o Deus da vida. Nosso Deus é o Deus da justiça. Ninguém merece morrer. E todos os que morrem defendendo a vida, defendendo a justiça, é mártire. E o sangue deles está diante do altar de Deus. Hoje as comunidades, então, reconhecem aqui, nesse grito, daqueles que já morreram, estão embaixo do altar a presença desta comunidade. Nós também hoje. Nós hoje também sofremos muitas perseguições. Nós sofremos muitos desafios diante das realidades. Se nós queremos lutar por coisas boas, por vidas melhores na nossa sociedade, somos criticados muitas vezes, mas nós não podemos desistir. Nós não podemos nos conformar com a nossa realidade. O Apocalipse foi escrito para isso, para dar esperança de não conformismo, não se conformar com a realidade social, política, econômica e religiosa. Está tudo entrelaçado. Nós não podemos separar a nossa fé, a nossa religião da nossa vida social, da vida política, da vida econômica. Olha o caos que nós estamos percebendo que está acontecendo em nossa sociedade. E muita gente prega o caos cada vez maior ainda, para que as pessoas tenham medo. Nós não podemos ficar presos ao medo da realidade atual. Nós temos que enfrentar isso. Nós já tivemos aí, greve de caminhoneiro, já tivemos impeachment da presidente, nós tivemos a prisão do Lula, já tivemos reivindicação aí dos caminhoneiros, da Petrobras, nós vemos assim, tanta realidade confusa, nós tivemos professores que apanharam na rua, muita gente que tenta fazer protesto e são perseguidos, são massacrados. Tudo isso faz parte de luta, de comunidade, alguns que lutam por algo melhor. E tem gente que ganha e muito com isso.
com o caos, com tudo isso que está acontecendo. No tempo do Apocalipse também era isso que está acontecendo, porque isso tudo acontece por causa de um poder econômico, poder do império. O Império Romano é símbolo do poder econômico, né? E com isso, causando morte, amedrontando, isso causa um temor muito grande. E a religião não pode ficar indiferente a isso. O grande perigo nosso é esse, é de nos fecharmos. Vamos só rezar a Deus achando que tudo vai se resolver. Temos que sim, rezar a Deus, as nossas orações chegam aos ouvidos de Deus, mas também temos que agir, também temos que não ficar calado e não deixar que aconteça injustiça. A grande questão aqui é a injustiça. Os injustiçados clamam a Deus pelo seu sangue derramado e nós também temos que lutar. Deus quer a nossa participação na nossa vida social. São Paulo fala que nós somos cidadãos do céu aqui na terra. Nós só pertencemos ao céu, mas nós fazemos parte da terra agora. Então, com isso, nós temos que lutar para que aqui na terra nós possamos ter vida plena e abundância, que o reino de Deus aconteça aqui em nosso meio. Então, ao ler o Apocalipse, nós também temos que ler a nossa história, olhar para a nossa história de fé e nossa história social, econômica e política, do nosso país, da nossa cidade e do nosso estado. Aqueles que estão nos governando, está representando aquilo que seria a vontade de Deus para nós? A justiça, a vida política, a vida social e econômica está melhor para nós? Como é que foi a nossa história política, social e econômica durante todo esse processo? Nós também temos que fazer essa leitura. A comunidade Apocalipse está fazendo uma leitura, desde a morte de Jesus até o dia que estão vivendo. E nós também temos que fazer leitura da realidade para saber se o reino de Deus está acontecendo e quem é que está nos ajudando a propor o reino de Deus. O reino de Deus não acontece só através da fé e da igreja. O Papa Francisco retomou aquilo que o Papa Paulo VI falou e bastante. A política é a maior forma de caridade, o bem comum. Então, a política é a maior forma de caridade. Então, se você, na política, exerce o bem comum, você está fazendo acontecer o reino de Deus no meio de nós. Olha só a nossa responsabilidade. Esse ano é ano eleitoral, daqui a uns dias nós vamos estar aí participando de eleições, escolhendo candidatos. Então, é muito importante o nosso engajamento e a nossa vivência. Como é que nós vamos escolher aqueles que vão ajudar a nos governar? É o Império Romano do dia de hoje, aqueles que nos comandam e nos dominam. Que nós possamos, então, pegar o Apocalipse e olhar o que acontecia na comunidade de João e o que acontece em nossa comunidade e fazermos com que o reino de Deus aconteça em nosso meio. Espero que vocês estejam acompanhando, gostando desses vídeos. Então, que vocês possam curtir, comentar. Quem ainda não se inscreveu no grupo do WhatsApp, passa uma mensagem aí nesse telefone que está aí na sua tela e você vai ser inserido e vamos conversar também. Se você tem dúvida, tem pergunta, também possa fazer através desse telefone. Desejo que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos então aclamar a Deus com poder, honra e glória em nossos grupos de vivência, estudando a Bíblia e também nas nossas comunidades. Que Deus os abençoe. Lá vem vindo a palavra de Deus, vem falar do meu povo e do céu, vem falar de justiça e de paz, ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus.